Então, quando eu estiver olhando para baixo, eu estou olhando para o YouTube também, tá? Então, agora estou simultaneamente no YouTube e no Instagram. E eu convido todo mundo, a partir dessa semana, de encontrar comigo às quintas-feiras, às 17 horas, semanalmente, para a gente tirar dúvida. Vai ser uma pergunta, vai ser uma dinâmica bem rápida, mas o objetivo é justamente a gente poder contribuir e tirar dúvidas. Frequentemente, me perguntam, quase todos os dias eu tenho dezenas de perguntas, quase todos os dias no meu Instagram, nas mídias sociais, eu tenho dezenas de perguntas acerca de doenças neurológicas, sintomas específicos. Muitas vezes eu não consigo ajudar tirando uma dúvida, até mesmo numa rede social. Então, talvez agora, conversando e tirando algumas dúvidas pontuais, eu consiga ajudar, tá? Muitas pessoas me mandaram perguntas, mas eu convido todo mundo a enviar outras perguntas que porventura possam ter, tá bom? E eu vou começar tirando a dúvida, e o objetivo vai ser uma coisa bem dinâmica, para a gente poder tirar as dúvidas, e ao longo do tempo, semanalmente, vocês podem convidar todo mundo, a gente vai manter isso de forma bastante assídua, tá bom? Então, bem, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Franklin, eu sou neurologista, sou professor da PUC do Paraná, e hoje a gente vai tirar umas dúvidas que me mandaram essa semana, que eu mandei alguns vídeos sobre doença de Parkinson, sobre a jornada dos pacientes que têm doença de Parkinson, sobre os sintomas associados, e hoje eu vou tirar algumas dúvidas para relacionadas a esse tema, tá? Mas caso vocês tenham dúvidas sobre algum outro tema, também fiquem bastante à vontade, tá bom? A primeira coisa que me perguntaram aqui sobre tratamentos novos, sobre o tratamento específico sobre Xadago, então eu queria tirar essa dúvida especificamente que eu recebi pelas redes sociais, pela caixinha de perguntas, tá? Primeiro, me perguntaram, o Xadago pode ser utilizado como monoterapia, ou seja, como única droga, ao invés de iniciar com o Prolopa? Então, eu queria trazer para vocês. Veja bem, duas questões relacionadas a essa dúvida, que é uma dúvida muito boa. Gustavo, a gente pode usar o Xadago e não usar o Prolopa quando entrar no tratamento? Veja, na doença de Parkinson, existem muitos tratamentos, porque existe a falta de dopamina, e essa falta de dopamina deve ser reposta. Então, a base, o centro do tratamento é repor a dopamina. Só que como eu posso fazer isso? De diversas formas. A forma mais clara é justamente colocando dopamina lá. E existe isso. A gente desenvolveu na década de 60 uma medicação chamada levodopamina, levodopa. Aí ela chama assim porque é uma fórmula levógena, é uma fórmula que ela consegue entrar onde a gente quer. Então, é uma fórmula levodopa que consegue acessar aonde a gente objetivo. Então, no de Parkinson falta dopamina, a gente coloca dopamina. Então, para isso, o tratamento levodopa é um dos principais. Ele sempre vai existir? Nem sempre ele vai existir, mas frequentemente ele vai existir, tá bom? Se falta dopamina, eu vou iniciar e vou colocar levodopa. Eu posso iniciar outro medicamento? Eu posso iniciar outro medicamento e não iniciar a levodopa. No caso do Xadago, que foi a pergunta, o Xadago é um medicamento chamado da classe dos inibidores da MAO-B. A MAO é a monoaminooxidase do tipo B e ela está associada à degradação da levodopa. Como que funciona isso? A levodopa é um neurotransmissor, sai de um neurônio para acessar os receptores no músculo. Quando sai, o nervo não encosta no músculo, ele solta neurotransmissores, eles ativam receptores aqui. Quando eles ativam receptores, esses receptores podem ser vários, a dopamina é um deles. Só que a dopamina ela não fica nessa fenda sináptica, ela volta. E no que ela volta nesse metabolismo normal, a gente tem que degradar, tirar ela da fenda sináptica. E a tira através de proteínas múltiplas, proteínas infinitas. E uma delas é a MAO-B, que é a monoaminoxidase do tipo B. E aí, ao inibir, eu mantenho a dopamina mais tempo nesse espaço que a gente chama de fenda sináptica. Existem outras que fazem a mesma coisa, como os inibidores da CONT, que é outra proteína, e eu posso, além disso, dar mais dopamina ou então ativar os receptores através dos agonistas dopaminérgicos. Em estágios iniciais, eu posso usar qualquer um desses tratamentos, mas é importante a gente avaliar. Não existem estudos mostrando que a gente pode usar somente o Xadago em monoterapia, tá? Tem agora alguns estudos que estão sendo lançados que mostram que a princípio poderia ser utilizado, porém não é algo rotineiro, tá? Então presta atenção nisso.
Segunda questão, por que quer iniciar com ele? Tem medo do Prolopa? Se for isso, não tenha. A doença de Parkinson, não tenha medo do Prolopa. Então, queria trazer isso para vocês, tá? A pergunta foi muito boa. Posso usar o chá d'água como terapia primária antes do Prolopa? Posso. Preciso? Talvez não. O Prolopa é o remédio base, o levodopa, pode ser Prolopa, é marca, né? Existe Exxon, existe Parkdopa, existem outras. A levodopa é a base, por quê? Porque é o melhor. Então, por que você está evitando o melhor remédio? Veja, isso é importante da gente avaliar. Na doença de Parkinson, se existe a falta de dopamina, eu tenho que dar a dopamina. Se a gente está poupando ela, por qual objetivo? É receio? Esse receio ele não é novo. Foi chamado por muito tempo de levodopofobia. Existia um medo de usar a levodopa, porque tinha-se o entendimento de que poderia levar a um sintoma a longo prazo, chamado de cinesia. Um estudo italiano, publicado há mais ou menos 12 anos, ele mostrou que não precisa ter receio da levodopa. Nesse estudo, eles atrasavam o uso da levodopa em algumas comunidades que não tinham acesso à levodopa e avaliava, e depois foi avaliado um estudo prospectivo em relação a quem não usava a levodopa versus quem usava a levodopa. E aí eles mostraram que quando a gente evitava 3, 4 anos de usar a levodopa, atrasava em 3, 4 meses o aparecimento daqueles efeitos colaterais associados à levodopa, que eram as discinesias, que são movimentos involuntários associados ao uso de levodopa em quem tem doença de Parkinson. Olha que interessante, você atrasava 3, 4 anos da sua vida, da sua época mais útil, para a gente poder depois ter apenas 3, 4 meses de menos efeitos adversos. E mais interessante, esses efeitos adversos foram demonstrados na doença de Parkinson, que eles são quase nunca importantes. Os pacientes não reclamavam da discinesia, quase nunca, em alguns poucos casos. Então, isso eu queria trazer para vocês. Então, não precisa poupar a levodopa. Mas posso usar o chá d'água? Posso. Por qualquer motivo, posso. Mas está travando mais, está tendo rigidez? Não poupem, não tenham medo da levodopa, tá bom? Então, eu queria trazer essa pergunta, que foi a pergunta: chá d'água pode ser usado como monoterapia na levodopa, ao lugar da levodopa na doença de Parkinson? Pode, tá bom? Rosângela, boa tarde. Então, hoje, para a gente tirar algumas dúvidas, perguntaram sobre alguns tratamentos na doença de Parkinson, tá? Então, eu vou falar para vocês. Todos os anos existem tratamentos novos na doença de Parkinson, né? Todos os anos. Então, recentemente, o chá d'água ele tem 2 anos praticamente, né? E tem previsão de 2025 vir um novo remédio para o Brasil, tá? Novo remédio não significa que a gente precisa usar, que vai ter que ser usado, que ele é melhor do que o que se tem. Não necessariamente, mas significa o quê? A gente tem um remédio que é mais uma possibilidade, isso é ótimo, a gente tem que divulgar isso ao máximo, porém, nem sempre eu vou precisar dentro do contexto em que eu estou, dentro do contexto em que eu estou usando, que eu preciso da minha etapa, então é importante, tá bom? A Sauliane perguntou aqui agora sobre o canabidiol. Uma coisa que a gente falou bastante isso. Isso é importantíssimo que a gente divulgue essas questões. Primeiro, o canabidiol é uma ferramenta muito boa, pode ser usado em várias doenças, tá? Ainda a gente não tem estudos mostrando clareza sobre isso. E tem um motivo. Talvez as melhoras não sejam tão claras, sejam menores, sejam sutis. Mas eu entendo como uma ferramenta muito boa e a gente não deve ter receio quanto a isso. A gente deve, no entanto, avaliar assim, essas questões que são passadas às vezes. Muitas vezes um medicamento que é sério é passado de forma não séria e quase sempre alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Tá? Então é importante ter sempre um crivo, uma calma e conversar com o médico. Tá? Então uma medicação séria, o canabidiol, muitas vezes não é usado de forma séria. Frequentemente, além disso, a gente tem alguém ganhando dinheiro vendendo remédio. Então, quem vende remédio, com toda certeza, vai falar bem do remédio que serve para tudo, que é milagroso. E quando fala assim que é milagroso, que serve para tudo, que mostra o vídeo de antes e depois, isso, aí você já fala assim, gente, isso não é sério, tá? Primeira coisa. Então, é importante, tá?
A gente tem, falaram aqui sobre qualidade e segurança, com toda certeza. Você não pode comprar um negócio, alguém disse, Mercado Livre, isso não existe, gente. Você não faz a menor ideia de onde que está lá o remédio, o canabidiol, então tem que ter uma fonte, tá? Compra na farmácia, ou importado de um lugar bem confiável, tá? Conversa com o médico, tá? O canabidiol na doença de Parkinson tem várias ações possíveis. No sono, para induzir o sono, para ansiedade, tá? Isso pode ser útil. Alguns quadros de dor talvez possam ser úteis. Eu tive alguns pacientes que responderam, tive outros que não responderam. Isso faz parte de qualquer remédio, quer dizer que o remédio é bom, nem ruim. Importante que seja entendido isso, tá? Então, a medicação canabidiol é uma medicação séria. Só que ela não age no mecanismo dopaminérgico. A priori, tá? A grosso modo, não é lá que ela atua. Ela atua em receptores próprios, chamados receptores endocannabinoides. A gente tem receptores infinitos no corpo. Existem receptores e existe o que o receptor recebe. Então, os receptores endocannabinoides recebem os endocannabinoides. A gente formula ele externamente, são os canabinoides. Existem os fitoterápicos e já existem os sintéticos. Mesma coisa a dopamina. Nosso corpo ele tem receptores dopaminérgicos. E a gente tem como colocar a dopamina de fora. Claro que a gente produz a nossa própria dopamina, senão não existiria o receptor no corpo. Existe. Então a gente produz. O canabinoide é a mesma coisa. A gente tem canabinoide no corpo. A gente chama de canabinoide porque a gente descobriu ele depois de saber que da planta. Então, primeiro a gente foi. Isso é comum, tá? Tanto que existem receptores opioides. Os receptores opioides foram chamados assim porque depois do opioide em si, que é o extrato da papoula, que foi gerado, que a gente descobriu que tinha onde que ele atuava, né? Isso é comum, não tem nenhum problema, tá? Então, veja bem, canabinoides existem vários tipos, são úteis. Vocês não vão fazer nada de comprar planta, comprar de onde não existe. Isso é um absurdo, tá? E eu falo de maneira bem clara para que vocês pulem essa etapa. Isso é um absurdo. Compre em lugar sério, pode comprar na farmácia, sim. Quando? Quando prescrito pelo médico. Canabinoide serve para evitar a progressão da doença? Não. Tem chance? Não. Não tem chance. Não tem chance. Por quê? Porque ele não atua naquilo. Isso é muito importante. Eu tento passar essa clareza para vocês, tá? Pode ajudar em vários sintomas. Eu falei dor, tem pessoas que responderam, sono, ansiedade. Muitas pessoas, mais idosos, respondem até melhor, se sentem bem, tá? E eu acho que uma ferramenta muito boa pode ser utilizada. Consequentemente, alguns sintomas que têm a ver com ansiedade, como tremor, às vezes o movimento de cinético, que está relacionado à levodopa, pode amenizar sim. Mas aquelas coisas claras, muitas vezes que a gente vê na internet, de repente melhorou, de repente piorou, isso daí para mim é sempre anedótico. Frequentemente está associado a uso de outro remédio junto, e a levodopa em si poderia ter esse efeito, né? Usa e de repente melhora. Isso pode ter. Só que a levodopa, vocês já sabem, ela tem várias questões, vários obstáculos. Ela não é um remédio tão bom, porque ela não dura o tempo útil que deveria ser ela dura 3, 4, às vezes 1 hora no corpo, né? A longo prazo pode ter alguns efeitos, mas a gente falei agora que a gente não precisa ter medo. Depois, no futuro, a gente pode mais falar sobre isso, tá bom? Então, veja bem, canabinoides são úteis, não servem para a evolução da doença, tá? E não tem chance disso acontecer. Muito comum, a gente pode depois falar um dia mais aprofundadamente sobre isso, não tem nenhum problema, tá bom? Mas é útil, entendo que vai ser útil até para mais coisas, né? Mas muito cuidado. Todo mundo usando com doença de Parkinson precisa usar canabidiol, canabinoides? De jeito nenhum, não faz o menor sentido. Da mesma forma, todo mundo tem que usar levodopa? Não. Mas, como está no CERN, é comum usar, a maioria vai usar. Mas existem outros remédios infinitos que são e podem ser utilizados, tá bom? Qual que é o crivo, o filtro maior? É o médico. O médico deveria estudar e ter para vocês uma noção, gente. Isso serve? Vou te explicar. Isso não serve. Não. Então, isso é muito importante. Claro que envolve esse compartilhamento de decisão e é importante, é por isso que eu estou agora conversando com vocês, tá bom? Então, canabidiol, remédio sério, não serve para evolução do tratamento e não é melhor do que outros remédios. Ele nunca vai ser trocado, nunca vai ser substituto à levodopa. Não faz nem sentido. Não estou falando nem que talvez, não faz nem sentido. Atuam em locais diferentes, tá? Gostaria de usar os dois? Pode usar. O mais importante é o sistema dopaminérgico, então isso precisa ser atuado. O canabidiol pode ser usado e tem pacientes que tiveram benefício. Se quando não passo, não prescrevo, é porque eu entendo que não é útil. Isso é bem simples, tá? E entendendo essa questão de onde eles atuam, tá bom? A maioria dos meus pacientes não usam canabidiol, a maioria não usa.
A maioria, pelo menos 70% não usa. Eu uso realmente quando há uma necessidade relacionada ao sono, ansiedade, às vezes dor. Só que a dor na doença de Parkinson ela tem várias questões, e algumas tem uma dor que existem várias formas, mas uma que responde à dopamina e não ao canabidiol. Então, tá bom? Um dia a gente pode falar mais sobre isso. Indo em frente, recebi agora no YouTube aqui, recomendo todo mundo a me seguir, a gente tem vídeos semanais. A Isabela perguntou, para a questão do sono, qual a diferença do Prolop HBS e do canabidiol? Gostei muito. Olha que legal. Canabidiol, ele ajuda para induzir. Ele tem uma meia-vida de mais ou menos 10, 12 horas, então ele pode ser usado 2 vezes ao dia. Às vezes ele ajuda no sono. Essa questão de ser natural, isso para mim também é totalmente irrelevante, tá? Totalmente. Por quê? Porque existe na natureza muita coisa ruim. Então, isso não é útil para mim. Mas é um remédio que tem poucos efeitos colaterais. Isso, de fato, realmente acontece. Então, tem poucos efeitos colaterais canabidiol. Então, tem um distúrbio do sono, pré-início, eu posso utilizar o canabidiol? Posso. É o primeiro remédio que eu uso? Não é. Por quê? Porque eu acho que tem outros remédios, às vezes até mais limpos do ponto de vista de efeitos colaterais e às vezes melhores, tá? Mas o canabidiol é uma ferramenta? Uso, tá? Mas em geral não é a primeira escolha. Eu começo sempre para aquilo que eu acho mais eficaz, mais simples e mais acessível. E quando eu considero todas essas, o canabidiol ele não é ainda muito acessível, ele é custoso. Então isso me leva a entender que eu não usar ele de uma forma primária, quando o paciente tem uma queixa inicial, tá? Então isso tudo é avaliado quando a gente passa, e claro que a gente não consegue às vezes explicar tudo isso, por isso que eu tiro um tempo para conversar com todo mundo, tá bom? Então ele ajuda a induzir. O Prolop HBS, olha que interessante. O Prolop HBS é uma formulação de levodopa de liberação mais lenta. Gustavo, mas se essa liberação mais lenta, por que eu não uso de dia lá? Sabe por quê? Porque o remédio Prolop HBS, ele tem uma liberação errática. Então ele não fica bonitinho o tempo todo assim. Ele faz vai e volta. Então é por este motivo que a gente não usa muito de dia. Aconteceria assim, do paciente, ele tá usando remédio a cada 8 horas, por exemplo. Aí ele sente bem, sente mal. Muito mais variação. O próprio BD, DR, o Standard, que é 200/50, é mais fácil da gente entender como que ele age. Então, a gente sabe que tem um ciclo. Depois de 30 minutos, dependendo do remédio, 30 minutos ele aumenta o pico, depois vai diminuindo. O HBS, ele é mais errático. A gente usa para noite, para manter o nível de dopamina mínimo, para que à noite a pessoa não falte a dopamina. Ao faltar a dopamina, Isabela, olha que interessante, à noite vai sentir o quê? Dor. Falei agora aqui na doença de Parkinson, existe um tipo de dor que responde à questão dopaminérgica, a falta de dopamina leva a dor. E aí a pessoa pode ter dor à noite, acordar travado ou não conseguir se movimentar à noite. Aí tem que usar dopamina, Prolop HBS. Às vezes a gente usa 1, 2, 3 comprimidos à noite, bem na hora de dormir. Esse é o ideal, tá bom? Pode ser usado mais coisa. Eu posso usar os dois, Prolop HBS e o canabidiol poderia ser utilizado. Aí seria mais para induzir, pode dar uma sensação de bem-estar. No estudo publicado em 2022, do Dr. Vitor Tumas e equipe de Ribeirão Preto, eles mostraram que o canabidiol não foi efetivo em um tipo de distúrbio comportamental do sono REM, que é um tipo de distúrbio do sono da pessoa com doença de Parkinson. Esse distúrbio chamado distúrbio comportamental do sono REM, ele acontece e as pessoas ficam, às vezes, gritam, chutam, no soco, dormindo. E eles tentaram usar o canabidiol em doses mais altas e a pessoa não melhorava desse aspecto do sono, mas elas tinham melhor qualidade do sono, então elas dormiam melhor, tá? Isso é um estudo muito bem feito, randomizado, então mostrou, assim, é uma comprovação, é uma evidência, não absoluta, mas é uma evidência do uso dele para o sono na doença de Parkinson, mas não para o distúrbio comportamental do sono REM, tá bom? O seu Jorge Khalid acompanha as consultas, tem visto muito sobre o uso do canabidiol no Parkinson, né? Mas no caso dele, tem um efeito bom no HBS. É isso aí, Isabela, é isso mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes é importante, né? A gente prescreve canabidiol para todo mundo de forma alguma, da mesma forma que não é um remédio ou outro. O tratamento é muito individualizado, né? O HBS, ele não é substituto ao canabidiol e vice-versa. O HBS, o Prolop HBS, é para a gente tentar manter o nível dopaminérgico durante o período da noite, evitar dores noturnas, rigidez ao acordar ou até mesmo essa questão de se mexer à noite.
Canabidiol ajuda na qualidade do sono, a induzir, isso com toda certeza, tá bom? Então, deste modo, eles poderiam ser usados de formas diferentes, mas a gente deveria avaliar qual que é a queixa dele inicialmente. É para manter o sono? É para melhorar a qualidade do sono? Aí, o canabidiol pode ser útil. Lembrando que a gente também tem que considerar outros fatores, como o quê? Higiene do sono, que são aqueles aspectos, aqueles atos, atividades que a pessoa faz antes do horário de dormir, né? Então, o uso de telas pior, como se alimenta, substâncias estimulantes, tá? Então, tudo isso é importante que seja dito, tá bom? Então, a gente tem que avaliar os fatores comportamentais, mas quando a gente for avaliar a questão medicamentosa, poderia ser utilizado, né? A gente não falou aqui, mas a melatonina também é um remédio indutor fraco. Então, mas é útil. E principalmente no idoso, que pode ter uma deficiência melatoninérgica, a gente pode usar a melatonina e pode ser muito útil, tá bom? Então, a gente tem que sempre ponderar. Cada caso é muito específico. Não avalie a experiência do outro para que você tenha experiência também. Então, não é necessário que alguém use um remédio e eu vou ter que usar. Não, pelo contrário, é muito individual. Na dúvida, essa troca, entender é importantíssimo. Não existe fórmula secreta. Se um remédio fosse claramente melhor do que o outro deixaria de existir. Olha o meu raciocínio. Se o remédio fosse claramente melhor do que o outro deixaria de existir. A gente só usaria aquele, tá bom? Respondendo algumas perguntas, cada pessoa própria reage de maneira diferente. Sérgio, concordo plenamente. Sua frase é absolutamente verdade. Absolutamente verídica. A cada pessoa própria reage de maneira diferente. Sim. Agora, quando há uma deficiência dopaminérgica, você tem doença de Parkinson, o Prolopa ou algum medicamento semelhante, espera-se que faça bem, porque falta dopamina. Mas nem sempre. Vocês sabiam que o Prolopa e alguns medicamentos dopaminérgicos, eles podem causar muitos efeitos colaterais. E hoje se sabe que existem algumas pessoas que são mais suscetíveis, que têm uma mutação genética, e elas têm grande suscetibilidade a efeitos adversos com o Prolopa. E às vezes a gente muda, usa outra marca, Parquidopa, Exxon, e às vezes é suficiente. Às vezes não. A gente tem que fazer uma dessensibilização. A gente tem que pegar e usar doses bem baixinhas, porque o Prolopa, ele meio que ajuda, mas dá tanto mal-estar e a pessoa às vezes quer largar. Então, Sérgio, concordo plenamente com você, essa importância da gente conversar, tá? Isso pode acontecer. Isso geralmente é mais no início, a gente consegue identificar logo no início e ao longo do tempo a gente consegue ponderar e equilibrar tudo isso, tá bom? Deixa eu só ver algumas perguntas que passaram aqui. Existem casos de canabidiol usado para enxaqueca? Tem se estudado canabidiol para enxaqueca, tá? Mas ainda não tem estudo. E uma vez que tem tanto remédio bom, eu recomendo sempre assim, com muita calma. Tem muita medicação útil, legal, que pode ser usado e que a gente deveria usar uma coisa em experiência quando as outras comprovadamente úteis já foram testadas, tá bom? Já foram avaliadas. Se passou alguma pergunta, vocês podem perguntar novamente, tá bom? A previsão de venda da apomorfina no Brasil, querida, não vai vir para o Brasil. A apomorfina é uma medicação que ela estimula também receptores dopaminérgicos. E ela é muito útil, porque ela tem formulações subcutâneas. Essa formulação subcutânea, ela faz com que a gente mantenha um nível assim, de ação dopaminérgica bem contínuo, evitando esses altos e baixos. Então, para estágios moderados a graves, muito útil, tá? Então, isso é legal, porque é uma pergunta muito boa, e a previsão é que ela nunca venha para o Brasil, tá? Porque foi tentado, foi avaliado, e devido a custos, eles não entraram e não deve entrar mesmo a apomorfina para o tratamento de doença de Parkinson no Brasil, tá? Não deve vir para o Brasil, tá? Essa é o que eu tenho visto, o que eu tenho avaliado, tá bom? Alguém perguntou qual que é o tratamento que vai vir para 2025. Olha que legal. Em 2025 há uma previsão de vir um medicamento novo para o Brasil chamado fosfocarbidopa. É um tipo de levodopa que tem liberação subcutânea, tá? Então a gente não sabe ainda, é só uma premissa. É um medicamento novo, foi aprovado nos Estados Unidos recentemente, né? Fosfocarbidopa, a fosfolevodopa, é um remédio novo que é uma subcutânea, vem uma bombinha igual de insulina, e aí faz, ao invés de ter que tomar via oral, mantém um contínuo. É um pouquinho mais invasivo, porque é uma bomba, igual de insulina, subcutânea.
mas é uma perspectiva, tá? Porque a gente imagina que vem para o Brasil, porque foi aprovado agora no FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma premissa de que isso deve ser aprovado no Brasil no futuro, então há estudos para isso e é possível que venha, tá? Seria muito interessante para pessoas que estão em estágios moderados, estágios graves, com toda certeza. Seu Durval, de Manhumirim, Minas Gerais, grande abraço, querido. O canabidiol serve para neuropatia diabética? Gostei da pergunta. Entendo que pode ser útil sim, tá? Mas o que é melhor? O que é melhor? E comprovadamente, primeiro, controle da diabetes, fundamental, tá? Controle da obesidade, se estiver presente, atividade física, fundamental, e os gabapentinoides. Gabapentina, pregabalina é fundamental. Você pode usar junto o canabidiol, não tem problema não. Mas se fosse para escolher em gabapentina, pregabalina e canabidiol no tratamento da neuropatia diabética, depois de tratar a diabetes, eu não tenho dúvidas que em mim, no meu pai, na minha mãe, qualquer pessoa seria o gabapentinoide. A ação é mais bem explicada, tem inúmeros estudos mostrando isso, tá? Então, sim. Mas não quer dizer que seja um ou outro, eu posso usar os dois. E principalmente com doses baixas de THC, eu entendo que o canabidiol pode ser útil, sim, na neuropatia diabética. Tenho pessoas muito queridas no consultório que usavam gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, adesivos, opioides, e a gente começou a usar o canabidiol e teve melhora, tá? Importantíssimo. Na hora que ela teve melhora, a gente estabilizou. Ele foi o último a ser colocado. Quando eu fui tirar o remédio, eu tirei ele primeiro e mantive os outros. E ela hoje está mais de ano e ela ficou bem. Então, é um remédio que acho que é bom dentro do nosso arsenal terapêutico, pode ser usado, mas não entendo que é o principal, tá? Além de, obviamente, tratar a diabetes, tá? Se já usa em doses altas, pregabalina, gabapentina, os dois, medicamentos duais, tudo, eu poderia recomendar o uso de outro medicamento como canabidiol para neuropatia diabética, tá bom? Essa é a minha visão, tá? Doutora, a glicose está em ordem, então isso tem que ser avaliado. Então, as medicações gabapentinoides e o canabidiol pode ser associado, tá? Não vejo grande problema, né? Eu uso a apomorfina na Inglaterra, esse novo é administrado como apomorfina, né? Ótimo, isso mesmo, tá? Novidades no tratamento para a doença de Huntington. Muito bom. Veja bem, olha que interessante. A doença de Huntington tem medicamento que foi aprovado no passado, o Austedo para a doença de Huntington, mas é importante que a gente diga, isso é importante que a gente compartilhe. O Austedo é a deutetrabenazina, ela é uma medicação para o tratamento do movimento anormal, que a gente chama de coreia. Ele não muda a evolução da doença, infelizmente, tá? Importante, de novo, falar de maneira clara. Não muda a evolução da doença. Não pode mudar a evolução, não tem chance de mudar a evolução da doença. E quando a gente fala isso, nosso objetivo é falar de maneira clara, para que a gente não fique em cima do muro, tá bom? Então, a gente, na doença de Huntington, que é uma doença rara do movimento, então é do grupo da doença de Parkinson, a gente tem movimentos anormais. E esse novo remédio, Austedo, foi aprovado no passado no Brasil e pode ser utilizado, mas ele não muda a evolução da doença. Para isso, existem estudos com terapia genética que a gente pode sim utilizar e devemos utilizar quando aprovados, tá? Esses estudos ainda estão na metade do caminho, a gente ainda não tem ainda um resultado satisfatório deles, a gente não tem previsão ainda do silenciamento genético na doença de Huntington, tá? Indo adiante, Sérgio, fale da alimentação na doença de Parkinson. Ótima, ótima, ótima. A gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre alimentação na doença de Parkinson. Gostei da sua recomendação. A alimentação na doença de Parkinson, ela deveria ser o quê? Mais permissiva possível. Então, eu gostaria de... A gente busca que você coma o que você quiser, tá? Só que a gente tem que ter algumas atenções. Tudo que tem proteína pode atrapalhar a absorção da levodopa. Então, a gente recomenda que a levodopa não seja administrada perto de proteína. Qual proteína? Tipicamente proteína animal. Então, carne, ovo, leite, isso tem que tomar um cuidado, tá bom? Alto consumo de carne, de leite, isso pode atrapalhar um pouquinho a absorção ao longo do tempo da levodopa. Além disso, a pessoa que tem doença de Parkinson, estágios moderados, avançados, já tem um chamado gastroparesia. O estômago não trabalha tão bem, o intestino não trabalha tão bem, tá bom? Então, por este motivo, a gente sempre tem que ter uma atenção com a questão intestinal da doença de Parkinson. Então, a gente busca não comer em excesso proteína. Tem estudo mostrando que quando tira a proteína total é pior, então tem que manter a proteína
comendo carne, mas o excesso e principalmente não tomar perto da refeição. Além disso, lembrar que existem proteínas além da carne. Então, eu falei leite, ovo, e esse controle que a gente deve avaliar. Como o intestino preso é uma constante na doença de Parkinson, quase todo mundo vai ter uma dieta rica em fibras, frutas, verduras, azeite de oliva, isso quase sempre é útil também, tá bom? Um dia a gente pode falar mais, mas gostei muito da sua dúvida. O neupro pode influenciar na demência? TT Siqueira, veja, não sei no qual sentido que você perguntou, mas eu vou já abordar de todos os sentidos. O neupro é um agonista dopaminérgico, é um adesivo, é um remédio muito bom, como vários que eu falo frequentemente, né? São bons. E lembrem disso, se tivesse um remédio claramente melhor do que outro, com toda certeza, esse seria usado por todo mundo. E se não tem um claramente, é por isso que muitas pessoas usam um, outras pessoas usam outros. O neupro tem uma eficácia semelhante ao pramipexol, só que a gente tem que avaliar a dose, a pessoa, os efeitos colaterais, a forma de administração. Tudo isso é levado em consideração, tá bom? O neupro, ele não adianta a demência na doença de Parkinson e ele não atrasa a demência na doença de Parkinson, tá bom? Demência é um nome feio, é o nome que a gente dá ao comprometimento cognitivo que pode existir na doença de Parkinson em estágios avançados, mas nem sempre isso vai acontecer. O neupro não atrasa e não adianta. Quando ele foi aprovado, existia muito a quem defendesse, obviamente o laboratório defendia, que ele poderia ter um efeito neuroprotetor, por isso o nome neuroprotetor. E a gente mostrou que isso não existe, tá? A priori, a gente não tem medicação neuroprotetora, tá? Apesar do que não tem medicamento, mas tem atividade física, que é neuroprotetora, sim. Então a gente deve lembrar sempre disso, tá bom? A atividade física é neuroprotetora. Então, alimentação saudável, atividade física, isso é neuroprotetor, tá? Mas o neupro não é. Isso depois, há um tempo, alguns estudos vieram mostrando que isso não tem fundamento. Todo medicamento que vem, ainda mais para doenças neurológicas, vem com essa égide, com essa bandeira, tá? A gente tem que ter muito crivo com isso. Mas, dito isso, o neupro é um medicamento muito bom, muito bom. O uso tem muitas pessoas utilizando, tá? E se eu não usei para uma pessoa ou outra, lembrem disso. O tratamento, ele é personalizado, mas a gente oferece tudo que há de melhor sempre, 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 tá? Então, às vezes o remédio é caro, eu falo, às vezes eu estou no consultório, dou amostra quando eu tenho, né? Para garantir o melhor tratamento ao paciente, sem dúvida, isso não tem nenhuma dúvida, tá bom? Bem, 5h30, nosso objetivo era ficar pelo menos 30 minutos. Quem tiver mais dúvidas, deixe nas caixinhas, né? Podem me cobrar depois, Gustavo, você não falou sobre tal coisa, é porque realmente o tempo, eu tentei até falar rápido, depois vocês vejam o vídeo de novo, pausem, sigam no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, drgustavofrank.com.br, no site e no Instagram e YouTube, Dr. Gustavo Franklin, tá bom? Toda quinta-feira, às 17 horas, até às 17h30, a gente vai estar aqui. Nosso objetivo é fazer um bate-papo dinâmico, rápido, bem interativo, para que a gente possa trazer um pouco mais do conteúdo. É a forma que eu tenho de agradecer a tanta confiança, tanto carinho, todo mundo sempre me passa, todos os pacientes, tanto carinho é mútuo, tá? Então é um momento para eu tirar, olha, vamos conversar, vou dar minha opinião, claro que é minha opinião, claro que é minha opinião, mas é uma opinião de alguém que estuda e todos os dias, todas as semanas, a gente vai trazer um conteúdo, alguma coisa, baseados principalmente nas dúvidas de vocês, tá bom? E se for uma coisa específica, alguma coisa, vocês me falam depois, tá bom? Grande abraço a todos e amanhã é sexta, bom final de semana.